Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pythonando. E no vídeo de hoje nós vamos aprender a como criar restrições a banco de dados utilizando as models do Django. Mas Caio, me dá um exemplo do que seria isso. Imagina o seguinte caso, você está trabalhando com aluguel de casas de salas de cinema, algo do tipo assim. E uma sala só pode ser alugada para aquele momento uma única vez. Você não pode alugar uma mesma sala naquele mesmo dia mais de uma vez. Isso seria uma restrição. Então nós estamos restringindo de que uma única sala seja alugada naquele único dia, naquela mesma data, uma única vez. Ou, por exemplo, você quer garantir que dentro do seu sistema lá, a idade de todos os usuários tem que ser maior do que 18 anos. Ou você quer garantir que os nomes estejam todos em maiúsculos ou em minúsculo. Ou que a data de fim seja maior do que a data de início ou algo do tipo. Então é esse tipo de coisa que nós vamos aprender a fazer aqui na aula de hoje, diretamente nas models do Django, para a gente não precisar ficar fazendo esses tipos de verificação. Ou para que possa, mesmo que a gente faça essas verificações na view, pode acontecer de ter alguma falha, de falhar e acabar tendo alguma inserção no banco de dados, por exemplo, de uma sala duas vezes no mesmo dia ou alguma coisa do tipo. Da forma que nós vamos fazer, isso fica bem sólido e sem perigo de que aconteça uma falha nessa restrição. Então vamos lá, vou vir aqui para o meu VS Code e aqui no meu VS Code já estou com o meu ambiente virtual instalado, com o meu Django instalado e o ambiente virtual aqui eu já abri também. Então aqui eu vou só criar o projeto Django, Django-admin start project. Aqui eu tenho que digitar Django Admin Start Project, o nome do projeto, que eu vou chamar de aula rest, vou chamar só, e eu esqueci do ponto. Vou vir aqui deletar para que eu possa colocar o ponto. Criei o ponto, ótimo. Agora eu vou rodar Python 3, menad.py, start app. Eu vou chamar de esse app de teste mesmo, sem problemas nenhum. Vou vir aqui no core do meu projeto, no arquivo settings, sempre que eu crio um app, eu instalo o app. Então, teste e perfeito. Posso fechar aqui e vou vir aqui agora nas minhas models, que é onde a gente vai trabalhar hoje. Vou tirar esse comentário e antes de tudo, o que eu preciso fazer aqui? Para que eu tenha acesso ao admin, eu vou rodar o Python 3 menad.py, make migrations. Vou só rodar só o migrate, só que a gente não fez nenhuma alteração, então só o migrate tá bom. Feito isso, o que eu posso fazer? Eu posso criar meu super usuário para eu acessar a minha área administrativa. Então Python 3 menad.py create super user. Agora ele vai pedir o username para mim, então eu passo Caio. Vai pedir o e-mail, vou pular, colocar senha 1234. Quero que o password esteja muito pequeno, sem letras maiúsculas, nem nada do tipo, tá tudo bem. Vou rodar meu servidor, verificar se tá tudo ok, então vou rodar aqui Python 3, menad.py, run server. Aqui, cadê o menad.py? Run server. Vamos lá, no nosso navegador, falou que essa porta já está em uso. Deixa eu ver qual que é aqui o problema, deixa eu tentar novamente. Aí, beleza. Agora rodou. Vou vir aqui na minha janela do navegador, 127.0.0.1/admin. Vou logar, Caio, e a senha eu coloquei. E beleza, estou dentro da área administrativa. Era isso que eu precisava aqui, o projeto base, para a gente começar as nossas aulas. Então vamos lá. Nossas aulas não, é essa aula aqui, né? Não é mais de uma, é só uma. Mas vamos lá. Então aqui eu vou criar agora uma classe usuário para a gente começar a brincar e testar algumas restrições. Eu vou chamar essa class de usuário. Usuário é igual a models.model. E aqui eu vou criar alguns campos, como por exemplo, o nome vai ser igual a models.charField. E esse charField vai ser um maxlen de 30, por exemplo. Então, maxlen de 30. Ótimo. Depois eu posso ter lá uma idade. Idade é igual a models.integerField. Posso ter depois também, deixa eu pensar, uma nota. Então, nota vai ser igual a models.integerField. IntegerField, perfeito. Vamos ter um início, tipo, como se fosse uma data de início. Models.dateTimeField. E eu vou ter uma data de fim também. Então, fim é igual a models.dateTimeField. Vou criar minha classe de representação aqui, dando str, meu método de representação, né? E vou dar um self.nome. Tudo isso daqui eu tô falando bem rápido, tá, pessoal? Porque eu parto do pressuposto que nessa aula aqui vocês já sabem esse básico de Django, certo?
Então agora, a partir desse momento, a gente começa a falar sobre restrições. Todas as restrições do Django vai ser colocadas dentro da classe de configuração das nossas models, a classe meta. Então, class meta. Não preciso herdar de nada, simplesmente class meta. E a gente já trabalhou com diversas coisas aqui dentro da class meta e dessa vez nós vamos trabalhar com a lista constraints. Ela vai ser uma lista onde ela vai receber restrições para a classe usuário. As restrições são sempre importadas da onde? Nós vamos ter que importar de from django.db.models.constraints import. Agora, nesse import aqui, a gente tem vários tipos de funções de restrições aqui. A que a gente vai utilizar primeiramente é o check constraints. Então, nós simplesmente vamos criar uma restrição. Outra coisa que nós precisamos também vai ser o operador Q e o operador F, que a gente já viu várias vezes aqui nesse canal. Então, não vou entrar em detalhes nesses dois operadores, mas, assim, se você não viu, depois você assiste a aula que eu vou estar deixando aqui na descrição também. Não vai te atrapalhar não ter conhecimento sobre esses operadores, ok? Então, from django.db.models import Q e F, que são esses operadores que nós vamos utilizar. Certo. Então, dentro dessa lista constraints aqui, o que a gente vai poder fazer? A gente vai poder colocar as nossas restrições. Informar Django, eu não quero que isso aconteça. Isso daqui não pode acontecer de forma alguma. Então, vamos para a primeira restrição. Eu acho que a mais simples aqui é da gente fazer uma verificação por idade, que a idade desse usuário sempre tem que ser maior do que 18 anos. Ou seja, um sistema que só permite que usuários acima de 18 anos se cadastrem. Então, o que eu posso fazer? Eu poderia colocar aqui um check constraints, ou seja, vamos criar uma restrição. Esse check constraints ele vai receber obrigatoriamente dois parâmetros. O check, ou seja, que é a condição que tem que ser atendida, ou seja, o usuário ser maior que 18 anos, e tem que ter um name também, ou seja, o nome que você vai dar para essa restrição. Vamos começar aqui pelo check. Então, eu vou falar o seguinte, eu quero que, qual que vai ser a condição? Para isso, a gente utiliza o operador que. Então, eu falo, ó, eu quero que o campo idade dunder GTE, ou seja, esse dunder GTE aqui é o quê? É um conceito chamado field lookups do Django. Caio, o que é esses field lookups? Tem uma aula especificamente sobre isso, mas basicamente ele indica maior que. Se eu quisesse, por exemplo, o LTE, o GTE na verdade indica maior ou igual que. O LT significaria menor, o GLT significaria menor, o GT significaria maior, o LTE significaria menor ou igual e assim por diante. O GTE, ou seja, eu quero que seja maior ou igual do que 18 anos. Então, eu quero que idade dunder GTE, ou seja, maior ou igual do que 18. Ótimo. Agora, nessa minha constraint, eu preciso dar um name. Então, name, e aqui eu posso colocar idade maior 18. 18. Perfeito. Aqui, teoricamente, eu tenho a minha restrição. Vou parar meu servidor, Python 3, manage.py, e aqui eu vou dar o meu make migrations para a gente criar essa tabela com a restrição. Então, aqui ele já falou que a model usuário foi criada e a restrição idade maior de 18 também foi criada na onde? Na model usuário. E enviar isso aqui para o banco migrate. Perfeito, fizemos isso. Agora vamos lá no nosso admin para fazer alguns testes. Eu vou abrir aqui meu admin, vou pressionar F5 e nosso admin não está funcionando porque, primeiro que eu não rodei o servidor e eu não coloquei ele aqui também. Então, from.models, import o usuário, admin.site.register, o usuário. Vamos rodar aqui nosso servidor agora, voltamos agora lá para o nosso admin, pressionamos F5 e aqui eu tenho o usuário. Então, vamos fazer alguns testes se essa minha restrição está funcionando. Vou criar lá, idade, nome Caio, idade 21, nota 2, e aqui início e fim não faz muita diferença agora pra gente. A gente não criou nada do tipo. Criei, coloquei em save e funcionou. Por que funcionou? Idade 21 anos. Para garantir que a restrição está funcionando, vamos fazer o mesmo teste aqui. Só que a idade como 17. Nota 2, beleza aqui, e save. Opa! Erro na integridade do Django. A verificação de restrição falhou. Idade maior 18 foi a restrição que falhou. Ou seja, esse usuário não foi cadastrado. Se eu voltar aqui na minha tabela usuários, eu tenho só um. Ou seja, a restrição que nós criamos acabou de funcionar. Se a gente falha nessa restrição, ele me dá um erase, ele me traz uma exceção ali, exatamente como deveria ser. Então agora, vamos supor assim, Caio, e se eu quiser, por exemplo, falar que a idade, o fim sempre tem que ser maior que o início.
Como que a gente pode fazer isso? Porque aqui eu estou comparando o quê? Uma coluna com valor fixo. Não estou comparando uma coluna com outra coluna. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar uma vírgula. Isso porque constraints é uma lista, então a gente pode colocar mais de uma restrição na mesma model. Check constraints da mesma forma. Check constraints. Check, que é um dos parâmetros que eu sempre preciso passar. E agora o outro parâmetro vai ser o quê? Vai ser um operador que, novamente, eu vou falar aqui o fim, dunder, GT, ou seja, o fim sempre tem que ser maior que alguém. Quem que tem que ser? Só que agora eu não estou falando que tem que ser maior do que uma data em específico, eu estou falando que tem que ser maior do que a data de início. Para eu referir a essa própria coluna da tabela, eu tenho que fazer o quê? Eu não poderia fazer assim, é igual a início. Início. Isso daqui é desconhecido pelo Django, então eu preciso passar F, a F expression que a gente já viu no canal, início. Ótimo, então agora sim eu estou verificando. Então, o fim sempre tem que ser maior que o início. Vamos criar um name aqui para a gente testar. Name vai ser igual fim início. A gente precisa rodar as make migrations e as migrate para funcionar. Foi criado e enviado para o banco. Rodamos o nosso server. Agora, quando eu entrar aqui, vou pressionar F5, vamos adicionar um novo usuário. Vai ser Caio, a idade vai ser maior que 18 para não dar aquele problema na restrição que a gente criou anteriormente, a nota vai ser qualquer uma. Então agora eu vou escolher aqui para a data de início, o início vai ser dia 28 e nesse horário aqui. Já a data de fim vai ser no dia 1 e nesse horário. Opa, isso daqui não pode funcionar. Como que a data de fim é menor que a data de início? Opa, será que a restrição está funcionando? Save, check, constraint, fail, fim início, ou seja, tivemos uma falha ali, uma falha de integridade. Exatamente como deveria ser. Caio, se eu trocar então, vamos colocar aqui que o início é dia 1º e o fim é dia 28. Pressionamos Save, funcionou tranquilamente. Então, essas duas restrições que nós já fizemos, tá ok. Agora, nós temos uma outra função de restrição, que é o Unique Constraints. Unique Constraints. O que significa? Isso significa que, imagina o seguinte caso, imagina que eu estou trabalhando com cinemas e eu vou fazer aluguéis de salas de cinema. Só que essa empresa que eu estou trabalhando, ela funciona da seguinte forma, se você alugou nesse dia, essa sala, ela é sua para o resto do dia, ou seja, ninguém mais pode alugar. Então, vamos fazer uma estrutura aqui de, por exemplo, vamos criar uma class sala aqui, class sala, ela vai herdar de models.model, dois pontos, ela vai ter um título, vai ser tipo o nome da sala. Models.charfield é de um max lane de 30. Def dunder str, como a gente já viu várias vezes, self.título, ótimo. Vamos agora criar a sala de cinema. Então, class é cinema, vai herdar de models.model. E aqui a sala de cinema ela já vai ter duas coisas. A sala, ou seja, o cinema vai ter duas coisas. A sala na qual está sendo alugada e para qual data ela foi alugada. Então, sala vai ser igual a models.foreign key, ou seja, vai ser uma chave estrangeira. Foreign key. Foreign key com quem? Com sala. E ele vai ter também o onDelete, ou seja, quando exclui um, o que acontece com o outro? Nada. Então, models.onDelete. OnDelete não, .do not, enfim, né? E agora eu preciso de uma data, ou seja, esse cinema aqui, essa respectiva sala do cinema foi alugada em qual data? Data é igual a models.datefield, certo? Aqui a gente pode simplesmente criar agora as restrições. Mas antes de fazer isso, vou rodar aqui meus make migrations e meu migrate. Por quê? Para vocês entenderem o que vai acontecer dessa forma. Aqui eu rodei o servidor sem querer de novo. Aqui eu rodei migrate. E aqui eu vou rodar run server. Se eu vim aqui agora e não vai ter no admin, porque eu não cadastrei, vamos cadastrar no admin, importar aqui sala, importar aqui cinema. Vou dar um Ctrl+C nesse, Ctrl+V, Ctrl+V, usuário eu troco para sala e usuário aqui eu troco para cinema. Perfeito, agora sim vai dar tudo ok. Parar e rodar meu servidor de novo, pressionei F5. Vou criar aqui uma sala de cinema, vai ser a sala 1, e vou criar também a sala 2. Sala 2. Certinho. Agora, nos meus cinemas, olha só o que vai acontecer. Eu vou falar aqui, eu quero alugar a sala 1 para hoje. Beleza, save. Outra pessoa vai vir aqui e falou, quero alugar a sala 1 para hoje também. Opa, funcionou. Temos um problema aí. Então, o que eu vou fazer? Apagar esses dois. E agora eu vou criar a minha restrição.
Para fazer isso, nós vamos precisar do Unique Constraints, que a gente já viu. Então, eu vou voltar aqui, venho aqui abrir o meu VS Code, Models, e agora eu vou criar minha class meta, como a gente já viu, class meta. Ela vai ter também a variável constraints, que vai ser uma lista, constraints, vai ser igual a uma lista. E agora nós não vamos utilizar o check constraints, que a gente já viu aqui embaixo. A gente vai utilizar o unique constraints. Unique constraints. Ele é muito parecido mesmo. Então, ele recebe quais os campos que estão correlacionados, que só podem existir um em relação ao outro, e um name. Então, aqui eu vou passar fields. E aqui eu passo os campos, ou seja, para uma sala só pode estar reservada para uma data naquele dia. Então, eu passo aqui sala e data. E dou um name agora, vírgula name. Vai ser igual a sala e data. Perfeito. Precisamos fazer o quê? Rodar minhas make migrations e migrate. Volto aqui, make migrations e migrate. Rodamos nosso servidor. Será que agora está funcionando minhas restrições? Venho para o meu navegador, abro aqui cinemas, add cinema. Então a sala 1 eu vou reservar para hoje. Ok. Opa, alguém foi lá e tentou reservar a sala 1 para hoje de novo. Será que vai funcionar? Opa, não. Ou seja, já existe uma sala reservada nessa data. Então, aqui ele já me deu o erro, ele já me informou até aqui de forma bem bonitinha aqui o que aconteceu de problema e por que isso daqui não pode acontecer. Porque nós criamos uma Unique Constraints dentro da nossa aplicação, ok, pessoal? Esse é um assunto muito importante, ele é muito utilizado pelas empresas na vida real. Assim, eu sei que quando você está aprendendo, isso aqui é um assunto que você encontra pouco material em português, porque poucas pessoas falam de restrições a banco de dados pelas models e etc. Mas quando você for trabalhar a sua primeira vaga como programador, você vai ver muito isso daqui. E é bom que você esteja preparado e conheça as restrições e saber como fazer para atender as regras de negócio, tanto da empresa que você for trabalhar, ou de um projeto pessoal seu, ou de um freela que você vai fazer, ok, pessoal? Então isso aqui é de extrema importância que você tenha domínio sobre as restrições do banco de dados. Qualquer dúvida que você tenha ficado, não se preocupa, pergunta aqui embaixo que eu estou respondendo absolutamente todo mundo, ok? Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like para você receber mais vídeos como esse daqui sobre Python e Django e não perder nenhum conteúdo aqui do canal, porque eu trago 4 vídeos por semana sobre Python e Django para te ajudar a alcançar para te ajudar a chegar na sua primeira vaga como programador Python. Então é isso, agradeço a paciência e presença de todos vocês e até a próxima.